coletividade, disciplina tática e também um pouquinho de individualidade por um lado. Afobação, precipitação, escolhas ruins pelo outro lado. Esses são os fatores que levaram à vitória do Capim em cima do Dibrados no famoso e no tão esperado jogo do milhão. Capim 4, Dibrados 2. E aqui eu separei alguns momentos do jogo que para mim são fatores chaves de como o Dibrados perdeu esse jogo, como o Capim conseguiu construir a vitória. E aqui, nesses melhores momentos selecionados por mim, a gente vai entender um pouquinho taticamente e tecnicamente o que é que levou o time de John Vlog sair com 1 milhão na conta. E no duelo dos presidentes, o Dibrato saiu melhor, né? Lucas Tilto conseguiu converter o pênalti do presidente, enquanto John Vlogs, por um pouquinho ali, bateu, chutou a bola no travessão, a bola pega quase na linha, né? E não entra. Mas aí, nesse duelo em particular, pelo menos Lucas Tilto pode dizer que fez a parte dele, os jogadores não corresponderam, mas o presidente fez por onde honrar aí. E se tivesse pelo menos um percentualzinho aí do Pix do milhão, fosse para o gol do pênalti do presidente, pelo menos ele tinha aí tirado um pouquinho desse prejuízo que ele levou, né? Mas, enfim, vamos aqui aos lances que, para mim, foram capitais na partida e vamos tentar entender um pouquinho o que é que levou o Capim a chegar nesse resultado. E aqui a gente tem a primeira observação. Pelo lado do Capim, a gente vai ver isso ao longo de todos os vídeos aqui. Essa disciplina tática, essa marcação no 4-2, ela foi fundamental para o resultado. Ao longo dos vídeos, a gente vai observar que isso vai voltar a se repetir, que isso vai fazer com que o Dibrados erre muito, que o Dibrados se precipite. Então, assim, as palavras precipitação, disciplina tática e marcação baixa vai ser muito repetida ao longo desse vídeo aqui, porque essa foi uma tônica do jogo, né? O Capim optou por essa marcação muito mais baixa aí, marcando no 4-2, dando a bola para o Dibrados, e só em momentos específicos do jogo eles saíram para pressionar. Inclusive, numa saída dessa sai o gol, né? A gente também vai mostrar aqui, mas no geral foi um Capim marcando muito mais em linha baixa, muito mais calmo e parecia que ele sabia muito mais o que fazer na partida, coisa que o Dibrados ainda vem tentando se achar ali, tentando achar o seu estilo de jogo, né? Aqui é um outro lance, né, em outro momento do jogo, mas que a disciplina tática também, ó, aparece, fica muito clara ali essa linha baixa. O Dibrados tenta rodar a bola de um lado para o outro, o Dibrados às vezes tenta uma jogada individual, mas no geral muito difícil para bloquear. Só quem tem tempo ali, quem tem espaço para jogar, são os dois jogadores mais atrás, né, que tentam ali construir um pouco do jogo. E aqui a gente tem uma parte muito importante que já é a visão um pouco mais dos erros, né, do Dibrados. Nesse lance aí dá para ver que o Dibrados tem um contra-ataque, né? Ele recebeu a bola em contra-ataque ali, então era para sair. Ó, se você observar aqui na imagem, você vai ver que tem 4 jogadores do Capim que estavam para o ataque e a posse de bola sai toda para o Dibrados. Então, agora aqui a gente já consegue imaginar um 3-2, porque a gente tem o portador da bola, a gente tem um aberto na esquerda, um aberto na direita e 2 do Capim, né, no campo defensivo. Então, era um contra-ataque que tinha tudo para dar certo, gerar finalização, gerar perigo e, obviamente, poder gerar até o gol. Mas o Capim ele estava afobado desde o início do jogo, errando muito passe, errando domínio, tomada de decisão, principalmente. E nesse aqui é um erro que, né, o capitão Rafael, craque de bola, um dos melhores jogadores do Dibrados, inclusive, né, nesses jogos aí. Mas, assim, é uma tomada de decisão, errou domínio. E aí, no domínio, ele perde a passada e, com isso, ele perde a posse de bola do que seria um possível ataque, né, para ampliar aí o placar. Então, ó, dá para observar que esses pequenos erros foram minando o Dibrados ao longo da partida. E aí, meu amigo, no final, todo mundo já sabe o resultado, ficou muito caro. Aqui já tem outro exemplo, né? Pela boa pressão que é feita pelo Capim, marcando em cima, marcando lá em cima, só deixando o Bolívia ali com o tempo de jogo. Eles obrigam o Capim a dar o chutão, né? Mas na hora de receber a bola, o Dibrado erra mais uma vez, ó. Ele tinha o pleno domínio ali, a plena chance de botar a bola no chão, sair jogando, tentar construir uma nova jogada, já que estava difícil, e eles tinham o direito da posse de bola, porque o Capim cedia a posse de bola para eles. O Dibrados, mais uma vez, em mais uma atitude, vai lá e rifa a bola e ainda solta a bola no pé do jogador do Capim, que poderia, né, novamente aí criar um ataque. Nessa jogada aqui é mais um lance de precipitação. Você pode ver que na imagem Etinho puxa a bola para finalizar, mas tem ali, ó, 3 jogadores que podem bloquear esse chute. É bem verdade que estava difícil para eles arrumar espaço, eles só podiam finalizar de fora da área, já que eles não estavam conseguindo infiltrar. Mas assim,
pô, tu vai tentar um chute, tem 3 caras ali para possivelmente bloquear teu chute, sabe? E mesmo assim, eles vão e eles tentam. E aí, você cansa a perna, você dá a bola pro adversário, porque não são finalizações tão seguras assim. Etinho que para mim, tá? Já que a gente tá falando dele, eu acho que ele não foi tão bem no X1, é verdade. Ele sofreu o gol, né, do Nola, mas o pouco que o Dibrados criou, muito até por essa precipitação, tentando chutar de longe, mas muito do que o Dibrados criou foi por causa de Etinho, ele tentando limpar e chutar, né, ele sempre trazendo para a esquerda, que é a perna boa dele. Então acho que ele foi o destaque assim do time, pelo menos ofensivamente, junto com o Luigi, mas no geral, sem tanto perigo de gol assim, né? E aqui é mais um lance, tá? É outro lance de contra-ataque. Eda consegue roubar a bola aqui pela direita. Gabriel, ele olha, né? Dá para ver aqui que ele observa Gabriel Costa. Ele vê que Gabriel Costa está no meio, mas está naquela afobação assim de todo mundo tentar resolver o jogo. E aí, ó, tem essa linha de passe claríssima aqui que ele pode fazer a finta, ou ele pode só tocar, né? E Gabriel Costa saía, né, com o seu marcador ali, mas ele sim de cara para o gol, com muito mais chance de finalizar ou até abrir o jogo aqui na esquerda. E com isso, ele prefere finalizar de qualquer jeito. Não sei nem se ele não lembro se eles conseguem um escanteio nessa bola, mas assim, é uma finalização de muito pouco perigo, né? E é mais um dos erros de Brados aqui. Aqui é um lance positivo que eles conseguem finalmente achar um espaço e dá para ver que a marcação do Capim estava tão bem ajustada que uma das melhores oportunidades que eles conseguem entrar na área com a posse de bola é através de um bloqueio, inclusive um bloqueio excelente do Eda, mas assim, é muito difícil. E aí nesse lance eles não conseguem finalizar de primeira. Gabriel Costa tabela ali, Eda tenta dominar a bola, mas termina que ele perde, né, um pouquinho do ele faz esse bloqueio aqui e aí ele abre esse espaço. E aí ele recebe a bola, só que quando ele recebe a bola do pivô, ele meio que se enrola ali e não consegue finalizar. E aí o jogo ainda estava 1-0, né? Então tinha muito jogo ainda para acontecer. Isso aqui é mais um exemplo da pressão alta do Dibrados, né? Enquanto o Capim jogou muito embaixo, as linhas muito baixo, o bloco todo ali atrás do meio-campo, o Capim estava mordendo o tempo todo. E aqui a gente tem esse exemplo. Você pode ver aqui embaixo, Gabriel Costa já corre para marcar, eles voltam e só a Bolívia pode jogar. No Capim, só a Bolívia jogava. Por isso que realmente foi um jogo assim relativamente fraco do Capim, no sentido de eles não conseguiram criar essa bola. Caroço, ele consegue até balançar e quebrar, mas logo depois a marcação já chega e aí na hora de devolver, eles devolvem errado justamente por causa dessa pressão muito boa e muito bem feita pelo Dibrados. Aqui tem outro exemplo, né? Cada um com o seu mano a mano aqui está acontecendo, então não tem muito o que o goleiro fazer. Ele procura o espaço, não tem o que fazer, e aí ele é obrigado a dar o chutão. Então, assim, o Capim realmente foi dominado, né, nesse sentido pelo Dibrados, porque o Dibrados meio que anulou o Capim durante o jogo todo, mas errou em muitas coisas, não converteu as oportunidades. E aí, meu amigo, no segundo tempo tem um tal de Lucas Hector que entra, né? E decide o jogo. E aqui, né, coincidência do destino ou não, mas uma das poucas vezes que o Capim posicionou seu bloco mais lá em cima, fazendo a pressão alta, né? Nessa daqui já dá para ver que tem um mano a mano muito claro, né? Inclusive aqui no meio eles vão para fazer a pressão no Luan Teles, mas no meio também aqui já dá para ver na esquerda da imagem que também está um mano a mano ali. É exatamente, né, uma das pouquíssimas vezes que o Capim fez isso na partida, e é daí justamente que sai o gol, né? A qualidade individual de Gabriel Costa, que é um craque, aparece, né? Ele consegue girar ali e fazer o gol. Então, mostra-se que o Capim, pelo menos, né, devia ter sido pelo menos ainda mais fiel na sua composição tática ali, porque foi assim que ele não sofreu gol, né? Sofreu o gol de shootout, subiu a marcação, tomou esse gol, sofreu o gol do pênalti do presidente, subiu a marcação, tomou esse gol, e aí também a gente teve Luigi, né, perdendo o shootout. Normal, é do jogo, é muito, muito cruel sacrificar nele, que fez o shootout do último jogo, mas nesse ele perdeu, e aí foi deixando cada vez mais de criar vantagens no placar, né? E aí 2-0 a gente sabe que é muito pouco. Isso aqui é mais um exemplo da pressão muito alta, né, que o Capim sofre no jogo. Dá para ver aqui, ó, mesmo no gol em dobro, não tem espaço, vai acontecer algo interessante aqui na defesa também. Ó, dá para ver que vai ter uma troca aqui do jogador pela direita, né? Entrando aqui no centro, mas mesmo assim, eles continuam individualmente a marcação. Quem está marcando lá atrás sobe para pegar a bola do meio, enquanto o outro já vai lá no fundo para fazer a cobertura. Então, assim, os caras estavam muito, muito disciplinados, né? Guti é um cara que comanda muito essa ação defensiva ali do time, é um organizador. E aqui logo depois da roubada de bola, né? A gente tem mais uma finalização aí que
dificilmente entraria ali, né? Mais uma vez que ele perde. E aqui a gente tem esse gol que é muito, muito, muito perdido mesmo. Ele entra sozinho, né, na cara do gol ali e não consegue converter. É normal, né? Assim, claro que nem todo mundo não vai fazer o gol o tempo todo, mas o problema é que essa sucessão de erros ela pode levar a uma derrota, né? Termina que sai caro e foi o que aconteceu nesse jogo aí. Aqui é uma outra tomada de decisão errada, roubada de bola, ele tem o espaço pela direita para tentar, né, se distanciar um pouco mais da marcação ou um passe claro na esquerda para sair num 2 contra 1 ali e tentar uma finalização clara, mas mais uma vez o Dibrales afobado tenta finalizar de qualquer jeito e perde uma chance. Aparentemente não é nada, mas tem 2 pontos muito interessantes aí. Realmente aí não tem perigo de gol porque a finalização foi muito longe, mas se o passe completo ali na esquerda, poderia gerar uma ocasião clara de gol e principalmente depois dessa bola aí, logo depois dela, né, que foi uma livrada de posse, perdeu a posse de bola, Titon vai lá e empata o jogo. E aqui o erro ainda sai um pouco mais caro, né, porque dá para ver logo depois da finalização, esse aí é um corte original da liga, então logo depois da finalização ali, o Capim pega a bola, vai lá, Lucas Hector pela direita finaliza, né, bate cruzado ali, Luan Teles espalma, mas no rebote, Titon tá lá dentro da área de cabeça para conferir, e curiosamente isso também aconteceu no terceiro gol do Capim. Pode olhar aí, ó. Faltava 1 minuto para acabar o jogo, né? A gente ia ali, teria um shootout. Tinha um pega-bola, mais uma vez, vai puxar para a esquerda e ele vai, o quê? Ele puxando para a esquerda, ele vai justamente nessa área que eu marquei de verde ali, onde tem Gabriel Costa que vai fazer o facão para a ponta. Só que você dá para ver que tem 2 pessoas já na marcação dele aqui e ambos estão fechando, obviamente, a perna boa dele, porque todo mundo sabe que Etinho é canhoto. Então, mesmo assim, ele pega a bola, limpa para a esquerda e ele bate mesmo muito pressionado. Tá vendo que os 2 marcadores foram. Gabriel Costa fez, né? O facão certo ali para tentar abrir espaço, mas os 2 marcadores dele, Titon e acho que é Rafa Neguinho aí, não caem, né? Na passada de Gabriel, continua com o meio fechado e aí bloqueia um chute. E aí, meu amigo, vocês vão ver o que acontece logo em seguida. O chute é bloqueado, Guti pega a bola, faltam aí 40 segundos para acabar o jogo e ir para o shootout, né? Ele acha Hector, que é craque de bola, acha, vindo ali a passe vinda de trás. Etinho, que estava no começo da jogada, não acompanhou. E aí, meu amigo, Gabriel, Dudu, né? Dudu vem ali, lindo, a bola limpa para ele devagarzinho, ele com o gol aberto, vai lá e finaliza. E aqui, para finalizar, né? O golaço de Hector, né? Que foi fundamental no jogo aí. Sem dúvida, o melhor jogador da partida, né? 2 assistências, basicamente, e esse golaço aí, meu amigo, aí X1 contra 1, ele joga muita coisa. E aí, meu amigo, John Vlogs, 1 milhão no bolso e agora é só sorriso. Eu queria saber se vocês gostaram desse vídeo, né? Se vocês gostaram desse formato. A ideia é fazer um jogo por rodada, porque obviamente não dá para fazer os 5, né? É muita coisa. Mas então, se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários, tá? Para eu saber que vocês gostaram e principalmente já volta aqui qual o jogo que você quer que eu faça na próxima semana. Eu vou fazer uma enquete lá no Instagram, mas se você assistiu isso aqui e já sabe qual é o jogo que vai ser semana que vem, já deixa aqui nos comentários qual é o jogo que você quer que a gente analise, que aí eu venho aqui, trago, faço meus melhores momentos e tento explicar um pouquinho, né, e dar a minha opinião sobre o que é que foi o fator determinante para aquilo acontecer. Como eu falei, no Capim, né, muita disciplina tática, muita entrega de todo mundo ali, todos os jogadores sabendo o que fazer, em nenhum momento se afobando com a bola, em nenhum momento perdendo o plano de jogo, né? Independente se estava na frente do placar ou se estava atrás do placar. O Capim manteve sua estrutura de 4-2 ali o tempo inteiro, né? Saía pontualmente para fazer uma coisa ou outra. É bem verdade que não funcionou tanto ofensivamente assim, mas defensivamente os caras foram praticamente impecáveis. E aí, meu amigo, para furar uma defesa assim é muito difícil. E quando você tem uma defesa muito sólida, a chance de você conseguir sair com a vitória é muito grande. É isso. Então, essa para mim foi a história, né? Essa foi a minha visão aí do jogo do milhão. Como eu já falei, deixa aqui nos comentários qual é o próximo jogo. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, porque a Kings League tá começando, tem muito conteúdo aí, tem conteúdo aqui, tem conteúdo lá no Instagram. Então é isso, dá essa moral pra gente seguir junto aqui e a gente se vê no próximo vídeo.